Damas e caballeros, se preparem, porque teremos mais um jogo 7. Rapaz. Achou que ia acabar hoje? Achou que o Pistão daria adeus aos playoffs em plena sexta-feira, né? Achou que o torcedor do Pistons ia entrar no final de semana eliminado, frustrado, decepcionado? Não foi o que aconteceu. Detroit, com as costas na parede, com a bunda, né? Com a água. Não é que a água tava batendo na bunda, a água com todo respeito, já entrou na bunda, né? A água já foi para lugares onde não deveria ter ido. Detroit foi lá em casa, perdão, fora de casa, desculpa, venceu o Cavaliers por 115-94, inclusive tirando a invencibilidade do Cavs em casa nesse playoff. O Cavs que no jogo passado havia conseguido a sua primeira vitória fora de casa nessa pós-temporada, hoje, pela primeira vez nesse playoff, Cleveland perdeu em Ohio. Detroit foi quem fez isso. 115-94, um jogo onde peças que não vinham aparecendo resolveram aparecer. E aí, dentre essas peças, uma é a que mais se destaca, que é do Jalen Duren, né? Eu falei nessa semana que nenhum jogador teria se desvalorizado tanto nesse playoff como o Jalen Duren se desvalorizou, sabe? A queda de produção do Jalen Duren em relação ao que ele vinha entregando na temporada regular é de um tamanho, é de um impacto inacreditável, assim. Ele virou outro jogador nessa pós-temporada. Pra pior, né? Pra pior, tudo que o Jalen Duren fez de bom na regular, fisicalidade, a sua imposição dentro do garrafão, a sua melhora defensiva, tudo isso sumiu no playoff. No playoff a gente tem visto a pior versão do Jalen Duren. A versão soft, a versão desatenta, a versão a versão ruim. O Jalen Duren ruim. Hoje, ele mostrou a sua melhor versão. Né? Hoje foi, assim, indiscutivelmente a melhor atuação do Jalen Duren no playoff. Mas, assim, indiscutivelmente, tá? E, pra sorte de Detroit, veio no jogo mais decisivo do Pistons na temporada, né? Repito, as costas na parede, frente a frente com a eliminação, Jalen Duren chegou em 27 minutos, meteu 15 pontos, pegou 11 rebotes, deu 3 tocos e roubou uma bola, sabe? Jogando muito. E acima dos números, a atitude dele, sabe? Dominante, se impondo fisicamente, lutando, sabe? Executando bem as jogadas, fazendo o que ele fez na regular, né? Então, você teve o Jalen Duren se elevando, você teve o Cade Cunningham, como sempre, né, nessa pós-temporada, se elevando também, assumindo a responsabilidade, né? Ele que vem tendo vem acumulando performances incríveis em jogos eliminatórios nessa temporada, em jogos de eliminação, em jogos onde o Pistons pode dar adeus. Toda vez que a água bate na bunda do Pistons, o Cade ele brilha. E hoje, de novo, ele brilhou, né? Jogou 42 minutos, né? Parou só pra tomar um Gatorade ali e voltou pro jogo. Meteu 21 pontos com quase 50% de aproveitamento, né, nos arremessos de quadra e com 50% de aproveitamento para 3 pontos. Deu 8 assistências. Beleza, cometeu 7 turnovers? Sim, mas aí, gente,
Cade Cunningham e turnover já viraram uma coisa só. Né? É aquilo. Enquanto ele compensar nos arremessos, nos passes, nas bolas decisivas convertidas, tá tudo bem. O problema é quando tiver turnover e ele não compensar, né? Então, independente dos turnovers, Cade Cunningham jogou muito bem, né? E aí, com ele, com o Jalen Duren tendo esse surto de memória, sabe? Sabe quando a pessoa perde a memória e ela tem um surto de, pô, lembrei rapidinho, ai, já esqueci de novo. O Jalen Duren foi isso hoje. Ele tinha esquecido de como jogava basquetebol. Né? As informações de como se praticava esse complexo esporte com a bola laranja, ele havia esquecido. Hoje ele teve um surto de memória, né? E aí, junto de um Cade Cunningham, junto de um Ausar Thompson que, de novo, um monstro na defesa, né? Um cara que num jogo eliminatório conseguiu 5 stocks, 4 steals e um toco, né? Pegou 9 rebotes, 5 ofensivos, um monstro Ausar Thompson, né? Juntou com ele, juntou com o Danny Jenkins, que jogou muito bem, excelente jogo de Danny Jenkins, 3 bolas de 3, 15 pontos no geral, né? Numa noite extremamente abaixo do Tobias Harris, Danny Jenkins se elevou, né? Pra ser essa ajuda ali pro Cade, junto do Jalen Duren. Você teve, cara, o banco do Pistons hoje foi um absurdo, né? O Cavs, que é o time mais talentoso da série, é o time com mais talento acumulado na série, hoje quem brilhou foi a profundidade. Hoje a profundidade que fez a diferença hoje foi a profundidade de Detroit, né? Só o Duncan Robinson, que não jogou o último jogo por conta de dores nas costas e fez uma falta danada, só ele fez mais do que o banco inteiro do Cavs. Só o Duncan Robinson matou 4 bolas de 3 no jogo. Entendeu? E aí você junta o Duncan Robinson com o Caris LeVert, que foi muito bem com 8 pontos, com um Marcus Sasser, que jogou muito bem também. Ele teve bons minutos no jogo passado, né? Hoje, de novo, teve bons minutos, né? O Bickerstaff manteve a minutagem dele. Foram 9 pontos em 18 minutos. E com uma das maiores surpresas dessa pós-temporada, que é o Paul Reed, que hoje, de novo, jogou pra caralho. 17 pontos, 6 rebotes em 16 minutos. Um plus-minus de mais 8. Com tudo isso, Detroit fez o que fez. Uma grande vitória, salva a temporada e, no domingo, em casa, Detroit vai ter a chance de se classificar. Resultado inacreditavelmente grande, fantástico. Que jogo, cara. Que jogo. E vamos falar, que culhão tem esse time do Pistons, né, cara? Eu não vou mentir, cara. Depois da derrota no último jogo, do jeito que foi, com o time, né, entregando uma vantagem de 9 pontos nos últimos 3 minutos ali do jogo, eu achei que, mano, o Detroit não ia conseguir se recuperar. Ainda mais por se tratar de um jogo fora de casa, sabe? Pô, perder do jeito que perdeu em casa pra recuperar fora, pô, é uma pica. Uma pica. Detroit foi lá e fez. Assim como o Detroit mostrou um culhão fudido contra o Orlando, pô, virar aquela série foi uma pica também. Detroit hoje mostrou de novo isso, cara. Então, assim, você pode criticar muita coisa nesse time do Pistons, mas que chamar esse time de pipoqueiro ou de time cagão, isso você não pode fazer. Porque isso eles não são. Agora, quando você olha do outro lado ali e vê um certo camisa 45, vai ter gente falando isso dele. E sabe o que é o foda? E aqui jaz um dos maiores fãs do 45. Aqui jaz um dos maiores defensores do 45. Mas hoje, o cara que chegar aqui nos comentários e chamar o 45 de cagão, de pipoqueiro, eu não vou conseguir defender.
Porque hoje, até eu chamei ele de cagão. Cara, assim, Luiz, mas você tem que ver que, pô, Harden fez um jogo ruim. Harden teve mais turnovers do que arremesso de novo. Verdade. Luiz, o Mobley, pô, pouco eficiente hoje, né? Errou muito, sim. Jared Allen fez um jogo nojento. Nojento. Jared Allen foi o pior pivô em quadra hoje. Mas com sobras, tá? Pior que o Duren, pior do que o Porridge, foi o pior, né? Luiz, o banco, porra, o banco, caralho, não fez nada, não ajudou em nada. Nossa senhora. O Marcus Sasser foi melhor do que o banco inteiro do Cavs. Verdade. Dito isso, é inadmissível o Donovan Mitchell num jogo em casa que poderia botar o Cavs numa final de conferência, que colocaria ele pela primeira vez na carreira numa final de conferência. É inadmissível ele terminar um jogo desse com o pior plus-minus do time. Gente, ele jogou 37 minutos. Ele teve um plus-minus de menos 25. Ele terminou o jogo com 6 de 20 nos arremessos. 6 de 20. O Harden cometeu 8 turnover, acertou 6 arremessos, sim, e foi mais eficiente do que o Mitchell. Teve um impacto muito mais positivo do que o Donovan Mitchell. Que é o cara desse time do Cavs, que é o cara que é pra resolver. Assim como ele resolveu no qual foi? Não foi no último jogo. No jogo passado, no jogo 4, né? Foi o jogo 4 que ele, né, meteu 40 e tantos e fez aquele segundo tempo mágico. Foi o jogo 4, né? Assim como ele resolveu naquele jogo, ele tinha que ter resolvido hoje. Ele tinha que ter resolvido hoje e não resolveu. E vamos lembrar, jogo passado também, jogo dele terrível. É que chegou ali na prorrogação, ele conseguiu cestas importantes, mas o jogo do Donovan Mitchell, o jogo passado, foi terrível também. Então, quem chamar hoje o Donovan Mitchell de cagão, de peidão, de amarelão, hoje você tem meu respaldo. Hoje eu concordo com você. E eu só não chamei ele de cagão no jogo passado porque o Cavs deu um jeito de ganhar. Porque se perde, eu chamaria ele de cagão também. E vamos falar real, outra real? Se ele tivesse sido. Se ele não tivesse sido tão abaixo na série contra Toronto, aquela série não teria ido a 7 jogos. Aquela série ter ido a 7 jogos se deu muito ao fato do Mitchell ter feito uma série ruim. Ele teve picos muito bons nesse playoff, tá? Mas, analisando o todo do playoff do Donovan Mitchell, especialmente jogos decisivos, cara, é um playoff abaixo. É um playoff abaixo. Hoje foi, cara. A palavra que eu uso é constrangedor. Hoje foi constrangedor Donovan Mitchell, cara. Constrangedor, bicho. De novo, não foi só ele que jogou mal, tá? Não foi. Não foi. Falei, Harden, né, Mobley pouco assertivo, o Jared Allen foi horroroso, né, o banco não ajudou em nada, tipo, só o Sam Mary ajudou, o resto horrível. Sim, mas, irmão, a partir do momento que você veste a capa de franchise player, se você entrega um jogo desse, irmão, você não é que você pode ser criticado, você precisa ser criticado. E você tem a obrigação de, no jogo seguinte, dar uma resposta. E esse jogo vai ter que ser o jogo 7, fora de casa, enfrentando uma das melhores defesas da liga. Um time que, no aspecto anímico, chega muito grande pro jogo de domingo. O Pistons chega muito grande pro jogo de domingo. E é nesse cenário que que o Donovan Mitchell vai ser obrigado a brilhar. Porque se não brilhar, desculpa, eu oficialmente me retiro
do partido de defesa ao Donovan Mitchell. Eu me retiro. Porque aí não vai ter como mais defender, desculpa. Não vai ter como mais defender. Ah, Luiz, mas os Pistons é seed 1, sim, mas o time mais talentoso dessa série é o Cavs. O time que chegou para um jogo 6 em casa, com a faca e o queijo na mão para ganhar, foi o Cavs. E não ganhou. Então, hoje tá liberado criticar o Donovan Mitchell. Tá? Hoje, qualquer crítica que você tiver, fica à vontade aí, porque eu endosso a sua crítica. Pode criticar, pode chamar de cagão, pode chamar de pipoqueiro, hoje tá liberado. Porque hoje ele merece. Hoje ele merece. Não que ele já não tenha merecido em outras oportunidades também. Mas hoje merece muito. Muita coisa. Muita coisa. Tá bom? Mas enfim, gente. É isso. Detroit ganha. Detroit sobrevive. Vamos pro jogo 7 domingueira. Vai ser coisa linda, hein? Vai ser coisa linda. Deixa nos comentários o que você achou do jogo. Quem foi o grande herói da noite? Pra mim, eu colocaria o Jalen Duren, né, pela série, pelo playoff horrível que ele fez e pela elevação de nível que ele teve no jogo de hoje. Eu daria o prêmio de herói da noite pro Jalen Duren. Mas e pra você? Manda nos comentários. O vilão da noite não tem o que discutir, né? É o nosso... O único que tem apelido de herói nessa série foi o vilão, né? Hoje o Spider-Man. Hoje ele foi vilão. Mas o herói, quem foi? Manda aí. A gente se vê mais tarde pra falar sobre Spurs e Minnesota. Então fica ligado pra não perder. Tamo junto, grande abraço, grande beijo e tchau. Valeu.